Oiê! O aroma do café está no ar. A câmera já está pronta para capturar todas as imagens e a ação começa agora, nesse podcast deliciosamente criativo. Vai começar mais um episódio do podcast Café, Câmera, Ação! Eu sou a Ali Manchini, mãe de 2, empreendedora, fotógrafa na minha empresa Ali Manchini Fotografia. Eu sou Ernesto do Carvalhal, sócio-diretor da Capto, estúdio e produtora de audiovisual, pai de uma e avô de um gurizinho lindo. Aí. E neste podcast vamos proporcionar informações de qualidade para você que está empreendendo. E não importa a idade. Ou para você que está em transição de carreira, ou também que já está empreendendo há um tempo, que nem a gente, né? Exatamente. E vamos mostrar histórias de superação e de sucesso que nos inspiram. E vamos destacar principalmente como que as imagens aparecem nas campanhas de marketing dentro desse contexto todo. E em cada episódio teremos novos convidados. Mas hoje, nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre como isso tudo começou. Como é que foi, Ali? Então, vamos falar como surgiu, né, essa ideia do podcast. Na verdade, eu fotografava um cliente meu, né, que tinha um podcast. E daí, toda aquela experiência, comecei a entrar naquele clima e achar interessante. Começou a pegar o gostinho, né? E conhecer mais esse universo, porque é um universo à parte das imagens, Mas você né? estava só fotografando a gravação, é isso? Isso, eu fotografava para as redes sociais desse meu cliente, né? No estúdio do podcast. E também ia ser convidada para participar, né? Infelizmente não continuou o projeto e daí eu fiquei com esse gostinho de querer participar, sim, né? Sim. E daí a gente se conheceu, né, Ernesto, no BNI. Sim. Daí eu comecei a falar lá que a gente, aqui na Capto, nós gravamos podcast, gravamos videoaula, outras coisas. Que seria importante também, né, ter um podcast. Destacando isso tudo, como que esse tipo de infoproduto, ele faz diferença nas empresas, né? Para as campanhas de marketing, para aumentar a visibilidade, enfim, tem uma série de coisas que a gente, durante os programas, a gente vai falar bastante sobre isso. Sim. E daí a gente começou a conversar, né, e fazer as reuniões e estruturar o projeto. É verdade, a gente começou a trocar ideias a princípio, porque nós aqui na Capto também estávamos pensando em produzir um podcast próprio, né, para falar de alguma coisa que tivesse a ver com audiovisual, que é a nossa principal atividade aqui. E aí, quando você veio me falar que também tinha vontade, tem tudo a ver. Porque as nossas áreas, né, de atuação, você como fotógrafo, aqui eu capto como um estúdio, que também é um estúdio de fotografia, né? Você já usou algumas vezes aí. Sim, sou cliente. Então tem tudo a ver. E tanto a imagem da fotografia como dos vídeos, elas são muito usadas em marketing. E aí, vamos falar sobre isso então, né? Essa foi como surgiu a ideia, como tudo começou. Isso, como tudo começou. E aí a gente começou a fazer algumas reuniões e pensar em quem a gente ia convidar para... Porque só nós dois ficarmos aqui conversando não ia render muito tempo. Sim. Não, ia agregar também, né? As informações, trazendo convidados que inspirem outros empreendedores, né? Outras pessoas que falem dos seus perrengues, de como superaram e contarem as histórias deles para inspirar e trazer dicas, informações valiosas para quem está nos ouvindo, né? Eu lembro que a ideia era sair um pouco da teoria dos livros, né, que tem excelentes cursos, professores falando da teoria, como é que funciona toda essa questão do empreendedorismo, como que funciona o marketing, mas e na prática?
Sim. Então, aí a ideia de chamar empreendedores. Como que isso aconteceu contigo? Que dificuldades que você teve? E como que superou essas dificuldades? Contar a experiência dessa superação, Sim. né? Porque isso pode realmente inspirar outras pessoas que passam por situações semelhantes ou que venham a passar, né? E aí a ideia de... Bom, nós falamos de fotografia, falamos de audiovisual. Como que isso influenciou, está influenciando o desenvolvimento da empresa para esses convidados que a gente vai trazer aí na sequência. Como é importante também, né, destacar dentro da empresa de cada convidado que a gente vai trazer, a importância da imagem, dos vídeos, do audiovisual, né, de se preocupar com o posicionamento através das imagens, e isso traz autoridade, visibilidade. Então, o quão é importante também para essas empresas a imagem. E você já deve ter encontrado muito, e eu confesso que eu já comecei assim também. Pega o celular, né, faz uma selfie, e posta. E pega aquilo e usa como imagem corporativa. Sim. Né? Então, realmente... É claro, no começo a gente faz assim, isso. né? Faz naturalmente. isso, naturalmente. Mas depois a gente precisa se profissionalizar, se posicionar profissionalmente, né? E ter esse cuidado melhor com a imagem. Porque é o teu público, né? O teu cliente, ele nota nisso, né? Começando ali pelaquela foto do WhatsApp Business, né? Sim, sim. Então, a primeira imagem é que fica, né? Falam que os 3 primeiros segundos é essencial para que passe, né, uma confiança para o teu público, para o teu futuro cliente. Então... E aí eu mudei quando eu chamei você, depois que eu te conheci. Verdade, a gente fez ensaio aqui, né? Então, e aí sim, aí a coisa ficou profissional. Isso e o mesmo acontece com os vídeos, né? Porque no Instagram, principalmente, é comum que as gravações sejam feitas... em casa ou no escritório, faz ali Reels, né? Eu sou meio... Reels, assim, ó, os videozinhos e tal. E a iluminação também, né? A gente pode aqui ficar falando o dia inteiro, né? Sobre as técnicas de fotografia, né? E o que as pessoas, infelizmente, não aplicam e fazem de jeito mais, né? Da maneira mais amadora possível, né? Colocam aquele ring light, um celular e acham que é isso aí. Então, é realmente criar um profissionalismo. Isso, é uma mudança de visão acerca de como que a imagem pode fazer diferença e faz realmente uma diferença muito grande. Sim. Quando está falando de marketing e de visibilidade da empresa. Sim. Vamos falar um pouquinho de como a gente estruturou esse projeto, então? Então, vamos lá. O formato primeiro. Bom, você que é mais conhecido sobre, né, podcasts, né, produz e acompanha alguns podcasts aqui na Capto, quais que eram os formatos que a gente podia escolher para fazer o nosso? Assim, o podcast, originalmente, ele está falando de gravação de áudio, que é assim que começou. Era programas de rádio, e aí alguém queria escutar aquele programa, mas não tinha como... Naquele horário que o programa estava passando, porque a rádio sempre é ao vivo, ele não podia escutar. Daí começou a ligar para a rádio, começaram a ligar para a rádio, não tem como eu escutar em outro horário esse programa, e aí as rádios começaram a salvar essa gravação, a fazer a gravação do programa e colocar à disposição dos ouvintes, no horário que ela pudesse escutar. E assim começou, então. E assim começou a ideia do podcast. Então, por isso tem esse formato de rádio originalmente, né? Com esse microfone, pedestal, tal, que é como são os estúdios de rádio. E, posteriormente, aí começou a entrar o vídeo, daí é o videocast, né? E nós estamos fazendo alguma coisa parecida. Tem aqui os microfones, a gente não vai priorizar a parte das imagens, mas quem quiser tenha uma câmera
gravando para ver como é que é o estúdio, o que está acontecendo, né? Tá ali a câmera, né? Tem aqui um técnico que está acompanhando a gente, né? O GG, né? O Giovanni. Mas esse é o tradicional. Mas também é possível organizar o cenário de diversas outras maneiras, né? Como, por exemplo, colocar 2 poltronas, os microfones, pode ser microfone de lapela, não precisa ter isso tudo aqui, né? O cenário dá para colocar o que quiser no fundo. Né? Aqui nós estamos usando a televisão com a projeção aqui, tá passando as imagens da nossa logo e da logo do podcast. Do podcast, das nossas empresas, para marcar também, para quem está assistindo, o que está acontecendo aqui. Mas daí pode também ter várias câmeras, né? Em vários ângulos. Com o videocast, daí a coisa foi evoluindo, foi se aproximando dos programas de televisão. Né? Então, essa ideia de poltronas também é muito comum já acontecer. Ou como os programas de entrevista, que nem o do Jô Soares, né? Que com uma mesa e daí um sofá. E aí fica ele fazendo uma entrevista. Sim, o da Marília Gabriela já era assim, né? Já era uma mesinha pequena e ficavam conversando mais próximo, né? E tem a possibilidade também do podcast, quem não está no mesmo ambiente, de fazer com a internet. Videochamada, assim. Com videochamada, exatamente. Então, realmente, e nesse formato de mesa também, quando você falou de câmeras, né? Dá para posicionar 4 câmeras. Tem um dos podcasts que nós gravamos aqui na Capto, que são 2 entrevistadoras e uma pessoa sendo entrevistada. Então, fica 2 câmeras, uma para cada pessoa que está desse lado da mesa e uma outra câmera pegando só o entrevistado e uma câmera de plano geral. Sim. Então, aí, na hora de fazer a captura, já vai fazendo os cortes e na edição fica muito legal. Fica muito legal. Então, o nosso formato é, assim, bate-papo na mesa, com uma câmera só, daí tem a iluminação, tudo, porque daí a gente quis priorizar realmente também esse formato do rádio, né? Isso. Que daí, como a nossa intenção é falar de conteúdos para a pessoa escutar mesmo, não necessariamente ficar vendo o que está acontecendo. Quem sabe mais para frente a gente até mude o formato, não sei. A gente tem aqui liberdade de fazer as atualizações que forem interessantes. Necessárias, né? E como a gente fala de imagem, de fotografia, de repente a gente pode fazer alguns episódios explorando mais a parte da imagem também. Sim, exato. E o nosso conteúdo, como a gente tinha falado, seria para as pessoas, né? Nosso conteúdo seria para empreendedores, né? O nosso público é empreendedores que estejam começando, ou, né, o pessoal que esteja saindo da faculdade, ou em transição de carreira. O meu caso foi transição de carreira, ou quem já empreende também e quer, né, avançar ainda mais, né, na carreira. E como eu disse, não importa a idade. Como eu, por exemplo, que estava aposentado já, sem nenhuma atividade profissional, e resolvi voltar à atividade e entrar numa carreira nova. Então, empreendendo. É o início de uma nova caminhada. Sim. E principalmente numa empresa que estava começando. Então, isso realmente... a gente enfrenta várias dificuldades e, como eu, com certeza, outras pessoas também fizeram essas escolhas. Alguém que se aposentou de um trabalho público, por exemplo, e começou a empreender. Então, passa por algumas dificuldades, precisa de trocar experiências para acertar a caminhada também. E os nossos convidados, né? Não, mas faltou falar que a gente não vai falar especificamente de empreendedorismo de uma maneira mais aprofundada. A gente vai destacar o que a gente sabe, que é a questão da imagem dentro do marketing, para aumentar a visibilidade, para que a empresa explore mais esses recursos audiovisuais, tanto da imagem estática, como na fotografia, como nos vídeos, para aumentar a sua visibilidade, para crescer na sua credibilidade,
né? E, consequentemente, aumentar o faturamento. Verdade, isso mesmo. E aí, o próximo item, você falou? Convidados. Como que vamos escolher os nossos convidados? Isso é uma coisa que... Vamos escolher. Vamos escolher. A gente tem já uma lista de pessoas que pensamos que têm histórias interessantes para contar. Exato. Né? E à medida que a gente for desenvolvendo os episódios, com certeza vamos receber muitos comentários, muitas sugestões. E quem sabe nesses comentários a gente também não encontra alguns convidados para trazer aqui para bater um papo, trocar uma ideia, para que venha aqui contar a experiência. Por que não? Isso, sempre agregando para quem já está ouvindo, enfim, né? Mas são convidados que têm uma história legal para contar e que falem de como o marketing, como as imagens no marketing na empresa dele funcionam legal. Sim. E vamos falar agora sobre o nome do podcast. O Café nome. Câmera Ação. Como é que surgiu, Ernesto? Essa é uma história interessante, bem interessante. A gente começou a conversar e tal, daí vamos precisar de um nome. Um nome, O importantíssimo que a gente vai fazer? A gente vai fazer um bate-papo. Sim. A gente vai fazer uma gravação, a gente vai falar de imagem. Vamos falar de imagem. E vamos procurar inserir essas histórias todas dentro de um contexto do empreendedor, que precisa fazer alguma coisa para a sua empresa crescer. Fazer acontecer, não ficar só no blá, 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 né? E aí, comentando com a Andréia, minha esposa, falando da ideia, que ela achou muito legal, que jóia, vocês vão fazer um podcast e tal, que interessante. Daí eu falei, pois a gente precisa de um nome agora. Daí contei toda essa história do bate-papo, que a gente ia fazer a gravação, ia falar de imagem, e da necessidade de que isso provocasse nos empreendedores alguma atitude para fazer mudança. Sim. Realmente. E aí ela lembrou do que é normal nas gravações, né? Como é que chama? Como é que é? Câmeração imagem? Não, Como é que é? Como é que é, Gê, quando é no começo que vai bater a... Claquete, Ele falou. Agora a gente acostumou com o nome e esqueceu, né? Né? Isso! Valeu. Valeu, Gigi. Luz, câmera, ação. Luz, câmera, ação. E aí a Andréia chegou, é bate-papo, um cafezinho, não sei o quê e tal. Então, café, câmera, ação. Boa. Aí eu achei, na hora que ela falou, é isso aí, gostei. Daí falei contigo, você também, maravilha, gostei. Porque o café remete ao bate-papo, a câmera, né, as imagens, né, e a ação a realmente fazer acontecer, né? Isso. Provocar alguma mudança. Provocar mudanças. E ficou essencial. Genial, na verdade. E daí veio a logo, né? A gente não precisa de um nome, mas a gente também precisa de uma logo. Isso. E a gente queria algo simples, né? Mas que impactasse somente pelo visual, né? E daí surgiu... Daí é com você, né, Ernesto? Fez uns desenhos lá. Isso. Há muitos anos atrás eu trabalhei um tempo com programação visual e fazia logos, fazia toda a papelaria de empresas. E foram uns 2 anos, não, foram mais, foram 5 anos que eu fiquei trabalhando com isso, paralelo às outras atividades que eu tinha. E eu não cheguei a fazer nenhum curso específico de graduação na área, mas eu fiz alguns cursos livres, li bastante, estudava, gostava. Desde sempre, antes já gostava de ficar folheando revistas e vendo imagens, então é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E quando me falavam na época, né, preciso fazer uma marca, não sei o que, eu já fazia ali um rascunho, algumas coisas, começava a rascunhar. E quando a gente, vamos fazer a marca, então vamos fazer. Sim. Daí eu comecei a fazer alguns rascunhos, algumas pesquisas e tal. Sim. E a gente tinha essa ideia de fazer alguma coisa bem sutil, bem básica, mas que tivesse ali todas as informações.
Te enviei algumas referências Você também, enviou né? várias referências que foram bem legais e a partir daí também buscando mais imagens, daí surgiu essa ideia de, em poucas linhas, poder traduzir todas essas informações que a gente tem aqui. Sim, né? que é a câmera, né? Daí o balãozinho do bate-papo, né? E daí também tem como se remetesse ali uma xícara de café e os risquinhos de cima. A fumacinha do café, mas também da ação, né? Isso. Subindo. Subindo, isso mesmo, da ação. Essa é a ideia da logo. Da nossa logo, e daí fizemos várias cores também, né? Sim, porque a gente... a gente não é tão básico A gente assim. gosta de cor também, né? Aqui hoje está nesse fundo branco, né? Preto e branco, básico, mas também tem outras... Teremos outros episódios. No nosso Insta já tem lá umas cores diferentes. Sim. Quem quiser saber que cores são essas, tem que nos seguir no Instagram. Isso mesmo, @café-câmera-ação. E você, gostou da nossa história? Certamente tem algum comentário para fazer, dar alguns insights pra gente. Contar como começou a sua empresa, o seu empreendimento. Exatamente. Né? E então, se você estiver à vontade, compartilhe a sua história nos comentários, de forma breve, né? E diga pra gente como que você vê o uso das fotos e dos vídeos para fortalecer a imagem da sua empresa. Se você gostou também, dá um like, um positivo aí. Um joinha. Inscreve já no nosso canal e compartilha com os amigos. Se gostou, compartilha com os amigos. Se não gostou, compartilha também. Não, compartilha, porque só vem novidades e coisa boa por aí. E para saber essas novidades, as coisas boas, siga no nosso Instagram que a gente vai divulgando a publicação dos próximos episódios. @café-câmera-ação. E lá no Instagram também deixe comentários, saiba das novidades. E logo a gente vai ter um site. Isso aí. E não perca nosso próximo episódio. Nos próximos episódios a gente vai nos apresentar. Vocês vão saber quem é a Ali Mankini e quem que é o Ernesto. É isso aí. Não perca. Próximo episódio do podcast Café, Câmera, Ação!